Olá, eu me chamo professora Ana Josana, do IFPB Campus Cabedelo, e na aula de hoje vamos para a última parte sobre as reações químicas, onde veremos as reações dos metais com a água, com as bases e a fila de reatividade dos não metais, também a reação dos óxidos. Vamos lá? Então, reatividade dos metais com a água. Então, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar lá no YouTube ou de ver diretamente uma reação dessa no laboratório, né? Que seria a reação entre os metais alcalinos com a água. Então, vejam, essa reação é uma reação extremamente violenta, porque são metais altamente reativos, e aí quando essa reação ela se processa, ocorre a liberação de gás hidrogênio, e aí o gás hidrogênio, depende da quantidade lá que você colocou lá, para reagir, ele reage com o oxigênio, que está presente no ar atmosférico, causando uma explosão. Então, o gás, o metal, no caso, sódio, lítio, enfim, esses metais alcalinos, eles têm a tendência a serem guardados em querosene, para não reagirem com a água, né? Está presente no estado de vapor no ar atmosférico. Eles são muito reativos. Então, veja, a temperatura ambiente, os metais alcalinos e alguns alcalino-terrosos, que são os elementos da família 2A, exemplo, cálcio, estrôncio, bário e rádio, reagem com água, produzindo o gás hidrogênio e o hidróxido correspondente. Então, aqui vem mostrando a figura, né, do metal sódio. Veja que é um metal sólido, apresenta essa cor prateada. E aí, a gente coloca ele em contato com a água, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a formação do hidróxido de sódio, e aí ele é visualizado aqui nessas reações quando a gente adiciona a fenolftaleína, porque a fenolftaleína, ele meio básico, ele assume a coloração rosa ou vermelha, né? Então, a gente pode observar aqui que o recipiente, ele ficou, né, com essa coloração, né, rosada, porque justamente ocorreu a formação de uma base. E ocorreu a liberação de hidrogênio gasoso, que eu comentei com vocês, é um gás extremamente inflamável, e aí na presença do oxigênio, realmente ocorre uma reação de combustão. E aí é o foguinho que a gente observa. Reatividade dos metais com a água, né? Então, outros metais como magnésio, ferro e zinco também reagem com a água, além dos metais alcalinos e alcalino-terrosos. Mas a reação só ocorre com aquecimento, ela não vai ocorrer em condições ambientes, originando o óxido do metal e liberando o gás hidrogênio. Então, veja as reações aqui do magnésio, do ferro, do zinco na presença de água. Vejam que sob a seta, né, a gente coloca o delta, que vai indicar para a gente que a reação ela só vai se processar na presença de calor. Em todos os casos, vai ocorrer a formação do óxido do metal e liberação do gás hidrogênio. E aí as reações químicas, as equações estão balanceadas, né? Reatividade dos metais com bases, que até o momento a gente viu reatividade de metais com os ácidos, e aí existe aquela fila de reatividade dos metais. Vimos a reatividade dos metais com a água, e aí agora vamos ver a reatividade dos metais com as bases. Então, os metais alumínio, zinco, chumbo e estânio também reagem com bases, e aí formam esses sais, né, específicos. Então, vejam, alumínio com hidróxido de sódio mais água, vai ocorrer a formação do aluminato de sódio e libera o gás hidrogênio. Zinco com hidróxido de sódio, que é a base, né, formando esse sal aqui, que é o zincato de sódio, mais o gás hidrogênio. E agora a fila de reatividade dos ametais, que são os não metais. Essa fila de reatividade, ela foi montada da mesma forma que a fila de reatividade dos metais, ou seja, sempre colocando o metal em contato com o outro e observando se aquele metal era mais reativo ou não, se seria ou não capaz de deslocar aquele metal da fórmula. Da mesma forma, esses experimentos foram realizados pelos não metais.
E aí a fila de reatividade para os metais é a seguinte: através dela pode-se prever a ocorrência ou não das reações químicas. Então, como mais reativo nós temos o flúor, então o flúor mais reativo que o oxigênio, que o cloro, que o bromo, que o iodo, que o enxofre, que o carbono. O carbono é o menos reativo de todos. Exemplo: cloro gasoso na presença do iodeto de potássio. Será que essa reação vai ocorrer? Se a reação for ocorrer, é porque o cloro ele precisa ser mais reativo que o iodo. Ó, o cloro ele é mais reativo que o iodo, então a reação ela vai se processar. Então vai ocorrer a formação do cloreto de potássio e o iodo vai ser eliminado da minha reação na forma molecular, que é o I2. Então, nesse caso, o cloro, por ser mais reativo que o iodo, deslocou do Ki para formar o cloreto de potássio. Reação dos óxidos, né? Lembrando que o óxido é aquele composto binário em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da minha fórmula, né? Então, quando um óxido básico é aquele óxido formado por um metal na sua composição, reagem com água, produz a base. Então, exemplo aqui, o K2O mais água forma o hidróxido de potássio. Óxido de cálcio mais água forma o hidróxido de cálcio. Então, óxido básico mais água forma a base, tá? Óxidos básicos reagem com ácidos, produzindo sal e água, como se fosse uma reação de neutralização. Então, óxido de sódio, óxido de magnésio, são todos óxidos básicos, porque são óxidos formados por metais. Reagindo com o ácido, vai ocorrer a formação de um sal e água, como se fosse uma reação de neutralização. E, por fim, os óxidos ácidos reagem com a água, produzindo um ácido. Exemplo aqui, o dióxido de carbono com a água forma o ácido carbônico. O SO3, reagindo com a molécula da água, vai ocorrer a formação do ácido sulfúrico. Ou seja, são óxidos ácidos formados por um não metal na sua forma, reagindo com água, produzindo o sal. E aqui, para a gente finalizar um exercíciozinho, observando justamente a reação, se ela vai ocorrer ou não, né, através da reatividade dos metais e dos não metais. Então, o primeiro delas, né, utilizando a fila de reatividade dos metais, completa as equações de reações que realmente ocorrem, representando-as também na forma iônica. Então, aqui nós temos a fila de reatividade dos metais, lembrando que quanto mais à esquerda, mais reativo é o nosso metal. Letra A, alumínio com nitrato de prata. Será que essa reação vai ocorrer? Se a reação ela for ocorrer, é porque o alumínio precisa ser mais reativo que o íon de prata. Veja, o alumínio está nesta posição e a prata está aqui. Então, como o alumínio está mais à esquerda que a prata, ela é mais reativa. Então, ele vai deslocar a prata do meio reacional. Então, forma o quê? O alumínio passa a se ligar com nitrato, formando nitrato de alumínio, e a prata vai ser eliminada de forma metálica, tá? Expressando, e aí eu faço balanceamento da minha equação química, e aí para expressá-la na sua forma iônica, é só a gente, para cada substânciazinha, expressá-la em termos de ionização ou dissociação iônica, ou seja, mostrar quais são os íons que vão estar presentes lá. O alumínio, ele é um composto metálico, beleza, continua lá. 3AgNO3, fica o quê? 3Ag+, mais 3NO3-. O nitrato de alumínio fica o quê? Alumínio 3+, mais 3NO3-, mais 3 prata metálica. Então, o que acontece? Quando a gente expressa a nossa equação, a gente observa que os íons nitrato, eles passam a ser apenas espectadores da nossa reação, eles ficam invariáveis. Então, não precisamos estar expressando os mesmos. Então, a nossa equação iônica, que realmente vai estar ocorrendo aqui
dessa reação que vai existir, né, entre o alumínio e o nitrato de prata vai ser esse aqui, alumínio mais 3 Ag+, produzindo alumínio 3+, mais 3 Ag. Mais uma vez, é uma reação de óxido-redução, onde o elemento vai estar perdendo elétron, o outro vai estar ganhando elétron, mas aí isso a gente vai ver posteriormente. Outra situação, prata mais nitrato de sódio. Será que essa reação vai ocorrer? Se a reação for ocorrer, é porque a prata ela precisa ser mais reativa que o sódio. A prata ela está à direita do sódio, então infelizmente não vai ocorrer. Porque a prata ela é menos reativa que o sódio. Tranquilo? Outro exemplo, escreva as equações iônicas das reações que ocorrem realmente dada a fila de reatividade dos não metais. Agora aqui com os não metais. Então, letra A. Cloro, Cl2 mais NaBr. Será que essa reação vai ocorrer? Se essa reação for ocorrer, é porque o cloro ele precisa ser mais reativo do que o bromo. Ele é? Então, bora lá. Cloro mais reativo que o bromo. Então, ocorre. Então, fica o quê? Cloro mais 2NaBr, formando 2NaCl e liberando o bromo na forma molecular. A nossa equação químicazinha aqui está balanceada. Quais são os íons que irão existir? Então, nós temos cloro mais 2Na+, mais 2Br-, aqui 2Na+, 2Cl-, e aqui o Br2. Veja, o íon sódio foi apenas um íon espectador. A sua concentração, sua quantidade não variou, nem nos reagentes, nem nos produtos. Então, a gente não precisa expressá-lo na equação final. Fica apenas o quê? Cl2 mais 2Br-, formando 2Cl- mais Br2. Ok? Letra B. O iodo com NaCl, será que vai reagir? Para reagir, o iodo precisa ser mais reativo que o cloro. O iodo é menos reativo que o cloro. O iodo está aqui, né? O cloro é mais reativo, portanto, essa reação ela não vai acontecer. Porque o iodo é menos reativo do que o cloro. Certo, gente? Aqui algumas referências. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.